bom dia, pessoal. Bom Bem, dia. Bom dia. vamos começar, né? Já temos aqui Bom pelo menos dia, 30 professor. pessoas. O número está bem abaixo, né, do que a gente queria, do que estão inscritos. Bom dia a todos. A gente espera, bom dia. A gente espera, né, que entre mais pessoas, mas acaba que alguns atrasam. Isso é ruim no sentido que a gente vai começar já dando uma definição muito importante, que é a definição de função, certo? Então, aqueles alunos que entrarem atrasados, perderem essas primeiras definições importantes, tem que depois voltar para dar uma. Tá? Certo? Eu já estou providenciando aqui as aulas de ontem, né, para tentar colocar ainda hoje no YouTube, assim que elas estiverem postadas lá, eu mando o link novamente, certo? E depois a gente coloca do sábado. Tentar colocar amanhã ou no máximo segunda, certo? O senhor Hoje à vai tarde dar vocês vão fazer umas o o senhor quê? vai relembrar um pouco o início da ação de funções, só para relembrar bem, porque no final da aula de ontem eu perdi. Só para relembrar o início de funções. Não, ontem eu não entrei em funções. Ontem eu não entrei. Só falei de relações, falei só da importância de entrar em funções, mas no final, como as pessoas estavam relatando que estava com um problema na internet, a minha internet estava travando, né? Aí eu acabei, não, então eu encerrei até um pouco antes, né? Eu pretendia entrar em funções antes, mas acabei não entrando, certo? Terminei falando só de relações. Aí vou começar falando de funções, relembrando o que a gente falou de ontem, de relações, para fazer um paralelo, vamos dizer assim, usar o que a gente aprendeu de relações para entender como é que funcionam as funções, certo? Tem gente aqui ainda dizendo no grupo que está tentando entrar, um dizendo que não está conseguindo. É importante que vocês tentem entrar sempre com o e-mail da universidade, porque ele entra mais rápido. No seguinte sentido, quando você entra com um e-mail que não é, aí aparece aqui a permissão. Eu tenho que entrar e fazer a permissão. Às vezes eu não. Sempre chega a notificação e eu vou permitindo todo mundo, eu permito todos. Até agora não tem nenhuma permissão aqui solicitada. Mas é importante que vocês tentem usar ao máximo o e-mail da universidade. Outra coisa importante em relação a esse e-mail é que às vezes os alunos podem ficar cobrando da gente, né, professor, a resolução desse problema do e-mail. Não é com a gente essa parte aí, certo? A gente não tem nenhum papel em referente a criar e-mail ou resolver problema dos alunos. Isso aí vocês vejam com coordenação, né? Como é que faz para criar esse e-mail para quem não tem ainda. Porque, por exemplo, o Google Sala de Aula também, ele está sendo acessado como ele foi processado dentro da web da Urca. Então, se você não tem o e-mail da Urca, às vezes você não vai conseguir entrar. Pode ter um problema nisso, certo? Aí assim a gente não vai conseguir. Você não vai conseguir, talvez, né? A aula vai até umas 11 e alguma coisa, talvez 11 horas. Se a gente começar agora, no máximo 8h30, dá para ir até 11, 11h30, no máximo, no máximo. Ei, Podendo terminar professor, antes, vai depender um pouco. bom dia a todos, né? Desculpe. Deixa eu só informar o senhor, no nosso caso, para terminar esse horário fica muito puxado, porque no polo daqui nós entramos 1 da tarde. Aí, assim, para Certo, nós que tem diversas coisas, principalmente que é dona de casa, é meio complexo. A gente sai 11h30 da aula, aí tem que organizar as coisas e 1 hora tá no polo. certo. Mas assim como vocês, é porque assim, a gente marcou para 8 horas. O problema é que quando há 8 horas, não tá todo mundo aqui para começar. Mas aí termina às 11, aí termina às 11 e ganha aí mais um tempinho.
Porque, assim, é importante que a gente tenha um período das aulas, né? Porque nesse caso, por exemplo, se a gente encurtar muito o período da aula, aí a gente acaba não concluindo e não conseguindo ver o que tinha que ver naquele período. Mas vamos correr aqui para tentar até às 11, certo? Professor, no caso, hoje à tarde vai ser com o tutor? Sim, nos lugares onde tem o polo presencial, o tutor vai resolver algumas questões. E onde não Mas tem, eu acho assim, via que a aula poderia web ser até mesmo. 11h30 normalmente, porque a gente não tem tutor, a gente está sem tutor. Então, quanto mais a gente aproveitar a aula em si, para a gente é melhor, porque nosso tutor está sendo de Xadá, e a gente nem teve aula direito ainda. Então, eu acho que se a aula for até 11h30, fica até melhor. E essa meia hora que os outros não conseguirem pegar, eles podem assistir depois no YouTube, normalmente. Vocês veem aí como é que é a melhor forma de fazer. Também há a possibilidade de conversar com o tutor também e ver se ele aguarda um pouquinho mais em relação ao período da tarde. Uma meia horinha que possa atrasar, também poderia ajudar, porque aqui no caso da aula, a gente não começa 8 em ponto, porque eu aguardo até que mais alunos entrem, né? Como eu aguardo um pouquinho, então à tarde vocês poderiam também pedir para o tutor aguardar um pouquinho até que a turma a turma chegue, entendeu? As turmas que não têm o tutor, essa aula vai ser com o tutor online, né? Vai ser aquele, não tem aquele presencial, vai ser com o tutor online. Essa questão também, em relação aos tutores, é um problema de coordenação, entendeu? Porque às vezes os alunos confundem e acham que é um problema nosso, do professor. Nós, professores, nossa principal função é dar a aula, certo? Que é a aula que fica nesses dias que a gente vem apresentar o conteúdo. Por exemplo, tal lugar não tem um tutor, aí o que que vai acontecer? Esse problema vocês têm que ver com o coordenador, com a coordenação, porque ele vai dizer, não, o polo tal não tem tutor presencial, mas aí vocês vão poder assistir uma aula online de um tutor que vai estar ligado a outro polo, por exemplo. Tem um tutor, só para dar um exemplo, tem um tutor lá de Lavras, por exemplo, Lavras da Mangabeira. Aí se o tutor de lá, ele vai dar uma aula online, por exemplo, um outro polo pode de repente acompanhar a aula online daquele tutor. Ele pode resolver questões e aqueles polos que não tem assistiria desse tutor online. Essa questão aí ainda está tentando ser resolvida porque o edital não preencheu as vagas na primeira fase. Aí foi reaberto um novo edital com um outro período um pouco maior. E certamente, após essa finalização desse processo, vai ter esse tutor, né? Se espera que tenha esses tutores presenciais em cada polo, certo? Mas aí, enquanto isso, vocês relatam esses problemas, né? De falta de tutor, com qual tutor vocês vão fazer, vocês vejam lá com o coordenador, né? Porque aí ele vai dar uma melhor informação. Eu não tenho essa informação sobre quem vai ser o tutor, não sei dizer, certo? A gente passa apenas algumas instruções para os tutores sobre a atividade que eles vão fazer. Eu pedi aos tutores que fizessem umas questões hoje, da primeira aula ainda. Então, os tutores hoje vão começar fazendo algumas questões referentes à lógica e conjuntos, tá certo? Eu vou, nessa semana, agora que vem, marcar alguns exercícios do livro nas sessões relativas, do capítulo de relações, né? E talvez de conjuntos ou de funções. Eu vou marcar algumas questões aqui do livro e vou passar no grupo e também no Google Sala de Aula. Vou dizer, ó, pessoal, dê uma olhada nas questões tal, tal e tal, resolvam. As questões que eu quiser que vocês me entreguem, aí eu aviso. Não, ó, pessoal, eu gostaria que vocês resolvessem essas para me entregar. Como seria essa entrega? O ideal é que vocês usassem o Google Sala de Aula. Lá tem um espaço onde vocês podem enviar qualquer tarefa. E é fácil fazer isso. Por exemplo, você faria a tarefa num papel, tiraria uma foto ali daquela tarefa resolvida, aí anexava lá. Tem um espaço que você pode anexar a foto. Então você ia lá, anexava, e eu já recebia aqui no Google Sala de Aula, lá no seu nome, eu já sabia que o aluno tal postou a atividade e eu iria olhar como é que vocês resolveram. Essa seria a melhor forma para que eu administre isso, né? Por isso que é importante que os alunos entrem no Google Sala de Aula, que ainda não tem todos, né? Tem 50 e poucos alunos lá. Ainda está abaixo do número que a gente espera, certo? Aí, assim, hoje, as questões que eu pedi para os tutores resolverem com vocês ainda é do primeiro encontro, certo? É lógicas e conjuntos. Então, vamos fazer umas questões assim. Eu marquei algumas do livro e mandei umas listas fora do livro.
certo? Essas listas que eu mandei fora do livro, eu vou passar para vocês daqui a pouco. Daqui a pouco eu ponho aqui no WhatsApp essas questões que estão fora do livro. Elas são obrigatórias fazer? Não, não é obrigatório, mas seria bom no sentido de treinar, certo? De treinar, de aprender. Então, são questões que não estão no livro, mas são questões parecidas com o mesmo modelo de exercício. Aí vocês dão uma olhada nas do livro e em algumas fora do livro. As do livro, o tutor vai escolher algumas, eu marquei várias e indiquei algumas. Ó, façam essas que são as que eu recomendo. Então aí vai depender de cada tutor, ele vai desenvolver a melhor forma de escolher os exercícios e resolver com vocês. Tá certo? Então vamos lá, né? Aqui hoje a gente vai começar com a definição do que é uma função. Claro, quando a gente precisar, a gente vai voltar lá no que precisar da aula de ontem. A gente vai precisar apenas entender a questão da relação, né? A gente viu ontem a aula de relações e vamos ver o que é que isso tem a ver com função, certo? Então, para começo de conversa, para você definir uma função, você precisa de três coisas. Primeiro, um conjunto A, um conjunto B, e nós vamos ter uma relação, que é chamada de F. Essa relação, ela associa os elementos de A aos elementos de B. Como assim? Né, ó, uma relação de A em B, ela recebe o nome de aplicação de A em B, ou uma função definida em A com imagem B. Aí o mais importante está aqui, ó, na frase. Se e somente se para todo elemento X que está no A, existe só um elemento de B, tal que esse par está na relação, certo? Eu vou já abrir aqui a lousa e vou explicar isso aqui detalhadamente para que vocês entendam, porque aqui é onde mora o principal, a principal informação sobre o que é uma função. Se vocês entenderem isso aqui, pronto, você vai entender bem o que é uma função e aí a gente vai ver alguns tipos de função, certo? Então é essencial que vocês aprendam essa definição aqui, tá certo? Eu vou fazer ela bem devagar, com calma e com exemplos, para que você entenda bem, tá certo? Então, vamos primeiro entender o que está escrito aqui no livro, certo? Olha só, ele diz assim, ó, F é uma aplicação. Quando ele diz uma aplicação, é uma função, tanto faz. F é uma aplicação ou uma função de A e B. Se somente se, ele está escrevendo a mesma coisa que está aqui em cima, só que usando símbolo. Para todo, esse símbolo aqui quer dizer para todo, certo? Isso aqui, esse A de cabeça para baixo. É para todo. Para todo x que pertencente a A, aí esse outro símbolo aqui também existe, aí com um traço assim, ele coloca, existe um traço do lado. O que significa isso? Existe único, ou existe um só, certo? Ou existe um só, ou só um, tanto faz. Existe um só y, ou seja, existe um único y que está em B, tal que o par XY pertence à relação que ele chamou de F. Certo? Vamos entender isso. Vamos entender bem isso. Eu vou abrir agora a lousa, tá? Porque aí eu consigo fazer vários exemplos antes de passar para os exemplos do livro, tá? Vou fazer esse exemplo da forma mais fácil possível, tá bom? Facilitar e colocar exemplos de mais de uma forma, tá bom? Então, deixa eu aqui trocar a lousa, certo? Passar para essa daqui. Vamos lá. Então ele diz assim: F é uma função de A em B, se somente se para todo x pertencente a A existe um único y em B, tal que o par xy
pertence à relação F. Vamos entender assim. Vamos pegar aqui um conjunto A, fazer primeiro um diagrama. Vamos colocar aqui alguns elementos no A. Vou colocar só pontinhos, não vou colocar nem o que é que ele significa. Esse conjunto aqui tem 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar o B com mais. Vamos colocar o B com 1, 2, 3, 4, 5. 5, tá bom. Então, veja só. Se nós olharmos aqui... Não, deixa eu melhorar esse exemplo. Eu vou colocar letras aqui. Números. 2, 3, 4, certo? Deixa eu até apagar essa bolinha. Vamos deixar os números que fica melhor. E nesse aqui, vamos melhorar também. Assim, para ficar um exemplo mais bonito, né? Fica mais organizado. Vamos colocar aqui letras. A, B, C, D e E. Aí vamos lá. Ontem nós vimos que o produto disso fornece vários pares. Quantos pares vai dar? Aqui ó, tem 4 e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. A gente viu ontem que a quantidade do produto, né, a quantidade de elementos no produto é a quantidade de um vezes a quantidade do outro. Então, se esse aqui tem 4, né, o A tem 4 e o B tem 5, então esse produto A vezes B vai ter 20 elementos, que no caso são pares ordenados. Vamos fazer todos aqui, tá? Fazer um exemplo bem detalhado. O 1 vai com A, 1 e o B, 1 e o C, 1 e o D, 1 e o E. Vamos agora para o 2. O 2 e o A, o 2 e o B, o 2 e o C, o 2 e o D, o 2 e o E. A mesma coisa com 3 e o A, 3 e o B, 3 e o C, 3 e o D, 3 e o E. Vamos colocar agora o 4 e o A, o 4 e o B, 4 e o C, 4 e o D e o 4 e o E. Então tem quantos pares? Ó? Então 1, 2, 3, 4, 5 na primeira linha, 5 na segunda, 5 na terceira, 5 na quarta. 4 vezes 5, 20. Então tem 20 elementos aí. O que acontece? O conjunto A vezes B é esse aí. Então não tem nada de especial. Aí eu vou criar uma relação entre A e B. Vou criar agora uma relação que eu vou chamar de F. Qual vai ser a relação que eu vou criar desse F aí? Vou desenhar aqui a mesma coisa novamente, certo? Vou colocar aqui o 1, o 2, o 3 e o 4. O A, o B, o C, o D e o E. Vou criar essa relação assim. Eu vou ligar o 1 somente ao A. O 2 somente ao B. O 3 somente ao C. E o 4 somente ao D. Quando eu faço isso, então eu estou escolhendo alguns pares. Quais são os pares que eu escolhi aqui? Vamos lá. 1A, 2B, 3C e 4D. Aí eu quero saber se isso é uma função. Vamos ler o que eu escrevi aqui acima. Ó. Essa relação, ela é uma função de A em B se obedecer essa lei aqui. Para todo elemento do A, existe só um no Y, tal que o par esteja na relação. Vamos ver. Para todo elemento de A, né? Você tem aqui o A, todos. Então, todos estão ligados a só um do B. Ela obedece essa lei? É uma pergunta, eu queria que vocês respondessem. Essa relação, ela associa todos de A só um do B? Sim. Sim. Não? Nesse caso, sim. 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 Pronto. Quem respondeu não, cuidado para não confundir.
a relação, ele só diz assim, para todos de A, para todo de A, né? Para todo elemento de A, existe um único no B. Ó, presta bem atenção. Todo elemento de A existe um único no B, tal que o par ordenado x, y esteja em F. Veja que para cada um desses de A, ou seja, para o 1, para o 2, para o 3 e para o 4, cada um deles está associado a só um do lado direito. O 1 só está associado ao A, o 2 está associado ao B, o 3 está associado ao C e o 4 está associado ao D. Logo, pela definição, a resposta é sim, né? Ela tá, ela obedece àquela lei lá. Para todo elemento de A, existe só um do B, tal que o par ordenado pertence à relação F, né? Porque se você olhar todos esses pares aqui, eles, eles são pares que estão na relação, certo? Porque a relação que eu liguei, que eu criei, foi a relação 1A, 2B, 3C e 4D. Então, cada um desses pares aí está dentro daquela lei que eu criei. Vamos, nesse mesmo exemplo, fazer o seguinte. Nesse mesmo exemplo, os conjuntos são os mesmos. Vamos tentar criar uma outra relação aqui. Ó. Eu vou criar uma outra relação, chamar agora de G. Vamos colocar os mesmos conjuntos. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D e E. Vou fazer isso aqui agora. 1 e A, 1 e B, 2 e C, 3 e D, 4 e E. Aí a minha pergunta vai ser o seguinte: será que essa relação G aqui, vamos lá. Se você olhar, ela faz assim, ó, 1 e A, 1 e B, 2 e C, 3 e D e 4 e E. A minha pergunta é: G é uma função? Não? Não. Você tem que, justamente, você tem que analisar aquela frase lá de cima que eu coloquei, que é a definição aqui, ó. Ele diz assim, ó, para todo elemento de A, existe só um de B, tal que o par ordenado esteja na relação. Perceba que ele não obedece essa segunda parte, ó. Existe só um. Veja que o A, o 1, ele está associado com dois elementos, ó, um A e com B. Então ele não obedece essa parte aqui, ó. Existe só um no B, tal que o par esteja na relação. Ele não obedece porque esse 1 está ligado a 2. Então ele não cumpre aquela definição. Então não, ele não é uma função porque um elemento de cá tem duas imagens. Nós vamos já ver que o nome disso aqui é imagem. Esses elementos aqui a gente vai dizer que é o domínio e esses aqui são da imagem. Então ele não obedece. Vamos criar mais uma outra. Vamos criar mais uma outra. Aqui o mesmo conjunto A. Ops. E é 1, 2, peraí, deixa eu apagar. Vamos criar isso aqui, ó. Eu pergunto, vou chamar isso aqui de H. A relação H, 1A, 2B, 3C. Aí H é uma função. E aí? Para vocês. Aí não, né? Sim, sim. Eu acho que não. É não. É não Eu porque acho também que é não. a regra. Mas é Exatamente. 4, né? Porque tá É, faltando Do 4, que ele não foi ligar para ninguém. exatamente. Para quem respondeu que não é, tá correto. Porque assim, ó, vocês têm que observar duas coisas importantíssimas nessa frase, que é esse para todo e existe um só. Esses dois símbolos é a parte mais importante dessa frase. Quando ele diz para todo elemento
do A, então não pode ficar nenhum elemento de fora aqui, ó. Ele disse que para todo elemento do conjunto A tem que ter um elemento só no B. Veja que o 1 tem o 4, o A, o 2 tem o B, o 3 tem o C, mas o 4 não está associado a ninguém, tá vendo? Então, ele não obedece essa primeira parte, para todo elemento de A. Ele não obedece, ou seja, ele falhou nessa parte aqui. Então, aqui também é não. Certo? Também não é a função. Vou fazer mais um exemplo. Ainda com esse conjunto, tá? Ainda com esse conjunto. 1, 2, 3, 4. O A. E aqui A, B, C, D e E. Vamos colocar assim. O A vai para cá. O 2 vai para o C. O 3 também vai para o C. E o 4 também vai para o C. Então a relação aqui, chamar outra letra. Chamar de F, G, H. Chamar aqui de uma letra qualquer aqui. Vou usar uma letra grega. Chamada Φ. Certo? Essa letra aqui é Φ. Então a gente tem 1 e A. Aí 2 e C. 3 e C. 4 e C. A pergunta é, essa relação φ é uma função? Não. Não. Sim. Quem respondeu não? Respondeu não por qual motivo? Não, na verdade foi por impulso, mas Ela é observando, Eu acredito que seja uma função, porque assim, tanto o 3 como o 4, eles estão ligados à letra C, porém, no A, eles são números diferentes. Exatamente. Então assim, ó, vamos sempre nos lembrar dessa frase aqui, ó, que é a que define a função. Para todo elemento de A. Então, a primeira coisa que você tem que olhar se ficou alguém de fora de A. Não, não ficou ninguém. Existe só um no B. Ó, pro 1 só tem um. Ele está ligado com um A. O 2, ele só está ligado a 1, que é o C. O 3 também está ligado a só 1, que também é o C. E o 4 também está ligado a só 1, que é o C. Então, é só você se atentar à frase lá da definição. O fato de ter 3 aqui associados a um mesmo número não tem nenhum problema. Teria problema se fosse o contrário, né? Então, essa daqui é a função, sim. Ó, o problema seria se nós tivéssemos o contrário. Suponhamos que eu criasse aqui um conjunto. 1, 2, 3, 4. Aqui é o A. Aqui é A, B, C, D e E. Teria problema se eu fizesse isso. Vamos chamar aqui de uma outra letra. Vou chamar aqui de uma F barra. Suponhamos que eu fizesse isso. O 1 está ligado para o A. O 1 está ligado para o B. E 1 está ligado para o C. Aí eu colocasse o 2 aqui no D, o 3 também no D e o 4 no E. Esses aqui não tem nenhum problema. Esses 3 aqui de baixo não tem nenhum problema. Eles estão ligados a somente um. O 2 está ligado só ao D, o 3 está ligado só ao D e o 4 está ligado só ao E. O problema está no 1. Porque na definição ele diz que para todo elemento do A, ou seja, para todo A, existe só um no B. Certo? Tal que esteja associado. No caso, o 1 ele está associado ao A, o 1 está associado ao B e 1 está associado ao C. Não pode. Ou seja, ele não pode ter 3 elementos na imagem, ele só pode ter um. Certo? Se você olhar todos os exemplos que a gente fez aqui acima, ó, todos eles que são, né? Todos que são função, né? Esse aqui. Ó, o 1 tá ligado só ao A, o 2 só ao C, o 3 é só ao C e o 4 só ao C. Então, o 2, ele não tem duas imagens. Não tem um 2 e um C e um 2 e um D, por exemplo. Não tem, né? O 2 tá ligado só a 1. O 3 também tá ligado só a 1, que é o C também. E o 4 também. Então, assim, não há nenhum problema ficar elementos sobrando aqui do lado direito. E nem tem nenhum problema que todo mundo venha num só. Não tem nenhum problema.
O grande problema é essa seta sair uma seta para mais de um lugar, certo? Se você pensar assim, uma analogia, é como se fosse um espelho, né? Como se fosse um espelho. Se você está associando é, tipo assim, você não pode ter um número que apresente duas imagens diferentes. Ou seja, ele só pode ter uma imagem. Pode ser até que dois números tenham a mesma imagem, né? Mas não pode ter um com duas imagens. Ou seja, ele não pode ter dois valores. Ou ele é um, ou ele só pode ter um valor só. Ele tem um único valor. Claro que o valor dele pode coincidir com o valor de outros, mas ele só tem aquele, tá certo? Então isso aí é o que vai caracterizar a função. É você ter uma relação onde cada elemento do domínio só tem um único elemento na imagem. Isso aí é o que define a nossa função, tá certo? Então, com isso daí, você entendeu essa questão da relação com a função. Por quê? Porque esses elementos que a gente construiu aqui, que a gente criou para ser função, são relações, que a gente viu ontem. Relações são simplesmente conjuntos que a gente forma do produto cartesiano A vezes B. Só que nem toda relação que a gente pega vai ser uma função. A gente viu que aqui em cima tem relações que a gente criou que não são funções, porque ele desobedece essa lei ali. Por exemplo, quando a gente criou esse aqui que ficou um elemento de fora, então que era para todo elemento de A estar associado, tem um que não está. Esse outro aqui tem um elemento com duas imagens, também não pode. Então, nem todas as relações são funções, certo? Mas as funções são relações. Vou voltar agora para o livro. Vamos olhar o que é que o livro traz como exemplo. Veja aqui que ele traz vários exemplos, né? Semelhante às coisas que eu fiz. Ó, ele diz aqui, ó, vejamos com o auxílio do esquema de flechas. Esse esquema de flechas ou de diagrama, né? Esquema de flechas. Ele diz que condições que deve satisfazer f para ser uma função, ó. Ele chega a destaca aqui, ó. É necessário que todo elemento de A participe de pelo menos um par. Isto é, todo elemento de A deve servir como um ponto de partida da flecha. O segundo, é necessário que cada elemento de A participe apenas de um par, aquele que eu falei. Ele não pode ter dois, porque existe um único elemento no B, tal que o par XY esteja na relação. Então, uma relação F, ela não é aplicação se não satisfaz uma dessas duas. Se ele falhar nessa ou nessa daqui, então não é. Aí vamos lá. Aí no primeiro exemplo que ele deu aqui, ó, por que que essa F aqui não é uma função? Por que que essa não é uma função? Ó? Porque ele deixou um elemento de fora, ó. Esse elemento aqui, ó, ele não está associado a ninguém. Então, a frase não diz que para todo elemento de A tem que ter um de B. Então, tem um aqui que não tem, ó. A flecha não está ligada. Então, não pode ser função. Por que que o 2 também não é função? Porque ele falha na outra condição. Ele diz que todo elemento de A existe só um no B. Veja que esse elementozinho aqui, ó, ele está associado a dois, a um aqui e outro aqui. Então ele também ele falha na segunda parte. Então, se ele falhar ou na primeira, ou seja, deixar um de fora aqui, ou ele tiver associado o 2 de cá, então nenhuma dessas duas condições pode ser função. Tá claro agora? A gente viu vários exemplos aí, eu acho que ficou entendido, não ficou? Ficou sim. Ficou. Sim. Eu vou explicar para vocês. Ele dá aqui um exemplo e ele dá uma forma de você descobrir gráficos. Por exemplo, vocês sempre devem ter visto
Isso a gente sempre vê, às vezes na televisão, uma pesquisa, alguma coisa assim, nos livros, você vê gráficos assim de funções, você vê desenhos assim, isso aqui são gráficos. Vamos chegar na parte de gráficos depois. Aí esses gráficos aqui, eles são gráficos que podem estar associados a funções. Aí existe uma forma de você saber se um gráfico representa uma função ou não. Eu vou explicar isso para vocês aqui agora. Eu vou mais uma vez voltar lá para a lousa para explicar o que a gente chama de teste da reta vertical. Eu vou escrever isso aqui e vou ensinar a vocês uma forma de você entender quando é que um gráfico representa uma função. Porque assim, gráfico é um desenho que vai ter lá no plano cartesiano. Só que nem sempre esses gráficos vão ser de funções, nem sempre, entendeu? Aí quando é que a gente sabe que se o gráfico é de uma função ou não? Aí tem uma forma bem fácil da gente saber isso. Vou chamar aqui de teste da reta vertical. Teste da reta vertical. Deixa eu só Ô, voltar minha aqui filha, para eu a sua tá conseguir. reta nesse daí, me complica. Tem um microfone ligado. Vou fazer aqui um desenho. Assim. Põemos esse desenho aí. Né? O que que acontece? Eu fiz esse desenho. Esse desenho aí, será que ele representa o gráfico de uma função? Será que esse Não. desenho representa o gráfico de uma função? Como é que nós sabemos? Por quê? Né? Eu quero explicar isso aqui detalhadamente. Primeira coisa, vamos entender um pouquinho o plano cartesiano. Vamos voltar aqui ao que eu expliquei ontem. Normalmente, você... Ops, deixa eu trocar a cor da caneta. Pra ficar igualzinho ao que eu estava querendo fazer. É o preto aqui, acho que é isso. Vamos lembrar um pouquinho ontem. A gente viu que o plano horizontal, né, a reta horizontal, é o eixo do x. E a reta vertical é o eixo do y. Então, quando você tem um par ordenado, né, x, y, é sempre assim. O x é o da horizontal e o y é do vertical. Significa que quando você tiver um ponto aqui, por exemplo, se você tiver aqui um ponto A, você vai traçar até aqui. Aqui onde ele tocou é a coordenada horizontal B. Então quer dizer que esse ponto que eu marquei aqui, ó, é o ponto A, B. Aí se a gente fosse olhar esse gráfico, a gente vai analisar esse gráfico em vermelho. O que é que a gente quer saber? A gente quer saber se isso aqui representa uma função. O teste da reta vertical, ele é bem simples. Ele manda você traçar uma reta vertical, ou seja, paralela ao eixo Y, né, uma reta aqui vertical. Então eu vou fazer aqui uma reta vertical aqui de azul, certo? Eu tracei a reta vertical aqui. O que é que aconteceu?
Se você olhar, essa reta vertical, ela tocou o gráfico aqui em 2 pontos, ó. Ele tocou aqui e tocou aqui. O que significa isso? Significa que esse elemento aqui, suponhamos que ele seja um x, ou x1, tanto faz, vamos chamar de x1. O que significa? Significa que esse elemento x1 na relação, ele vai estar associado a 2 valores. Esse daqui de cima, vamos chamar de y2, e ele está também associado a esse aqui de baixo, y1. Então, quando você for fazer os pares ordenados, o x1 vai ter que estar ligado ao y1 aqui embaixo, e o x1 também vai estar relacionado com o y2. Lembra que lá no conceito de função, o número, o par ordenado, ou seja, o da frente, só pode estar associado a um único do y, lembra? Então, quer dizer que esse elemento x está ligado a 2 elementos, ou seja, ele tem 2 imagens. Significa dizer que ele falha naquela segunda parte, de existir um único elemento, certo? Então, é muito simples, você traça uma reta vertical no gráfico. Se ele tocar em 2 pontos, não é função, certo? Então, quer dizer então, que o gráfico, esse gráfico em amarelo aqui, ou em vermelho, ele não é gráfico de uma função. Certo? Vou fazer outro. Professor, nesse caso, se a linha do Y1 ela não tivesse paralela à linha do Y2, ela tivesse somente na linha Y, sem passar, aí o X1 estava ligado somente no Y2 e seria a função, né? Sim, se você passar o teste e ela tocar só em um ponto, aí não, seria função. Só uma observação que eu faço é o seguinte, deixa eu voltar para a tela menor porque eu consigo fazer as retas de forma mais correta. Vou fazer outro gráfico aqui. Ó, fazer uma pequena variação desse gráfico, mas ele ainda vai ter o mesmo problema. Ó, eu vou fazer ele assim. Suponhamos que eu fiz assim. Ó. Ele é só um pedaço, porque é só um pedaço daquele gráfico. Perceba que ele ainda tem o mesmo problema. Porque assim, você pode até passar uma reta aqui, ó. Aí você passou a reta aqui, tocou só em um ponto aqui, ó. Aí você vai lá e diz, não, eu vou passar outra reta aqui. Tocou só em um ponto. A questão é que o gráfico é todo esse pedaço em vermelho, é todo. Aí a questão do teste da reta vertical é se em algum local do gráfico uma reta toca em dois. Por exemplo, nesse ponto aqui ela só toca em um. Mas quando eu faço a partir do momento que eu faço uma reta aqui, ó, ele já toca em dois. Ou seja, desse canto aqui da origem para a esquerda, qualquer reta vertical que eu fizer toca em dois. Então ele continua não sendo função. Ou seja, não pode ter nenhum ponto do desenho onde uma reta vertical toque 2 pontos, tá certo? Se eu fizer o gráfico de um jeito que eu elimine esse problema, aí sim, será função. Vamos ver aqui um exemplo de uma que é, né? Ops. Fazer um desenho semelhante, só que agora eu vou fazer esse desenho na vertical, assim, ó. Se você olhar para cá, quem lembra lá do ensino fundamental médio vai lembrar que isso daqui é uma parábola. O que é que acontece? Nesse caso aqui, em qualquer local que você fizer uma... Claro que meu desenho tem que ficar bem feito, né? Ele está um pouco torto, mas nesse gráfico aqui, se você pegar uma vertical em qualquer ponto, eu vou passar uma vertical aqui. Ele toca num ponto. Vou passar uma vertical aqui. Ele toca num ponto.
Vou passar uma vertical aqui. Ops. Toca em um ponto. Vou passar uma vertical aqui. Toca só em um. Não importa aonde eu estou passando, ó. Em qualquer local do gráfico, você vai perceber que ele só corta em um. Então, significa o quê? Que ele vai obedecer aquela regra, certo? Ele vai obedecer aquela regra, ou seja, todo elemento aqui do x, qualquer elemento que você pegar aqui do x, ele só está ligado a um do y, não tem como ter dois, certo? Mas nesse caso aqui, ele obedece sim. Você pode até ter o seguinte, ó, essa imagem aqui, deixa eu pôr esse ponto aqui. Se eu fizesse uma reta tocando bem aqui, ó, esse ponto aqui, x1, esse ponto x2, eles têm a mesma imagem, ó. Opa, desculpa, era aqui. Esses dois não era aqui, não. Era aqui. Ó, esse aqui não tá bem retinho, mas tanto esse x2 aqui, ele tem o mesmo y do que esse x1. Mas não é nenhum problema. A gente viu que o problema não pode, não tem problema o x1 tá ligado ao y1 e o x2 também tá ligado ao y1. A gente já viu que dois elementos podem estar ligados a um só, não tem nenhum problema para ser função. O problema é o contrário, é um tá ligado a dois. Então esse gráfico aqui ele representa o gráfico de uma função. Tá certo? Então, o teste da reta vertical é para isso. É para que quando você olhar um gráfico, você saber diferenciar um gráfico de uma relação com o gráfico de uma função. Nós ainda vamos falar mais de gráfico, tá? Nós ainda vamos falar mais de gráfico mais para frente. Eu estou só dizendo aqui uma forma da gente identificar figuras e através dessas figuras você descobrir se representa uma função ou não, certo? Mas a gente ainda vai tocar mais nesse assunto de gráficos. Por exemplo, nos exemplos que o livro dá, fica claro, ó, esse aqui foi o que eu acabei de fazer, que é uma parábola. Ó. Se ele fazer várias retas verticais, veja que só toca em um ponto. Então, isso aqui representa uma função, certo? É função, pois toda reta vertical conduzida pelos pontos da abscissa x encontra sempre o gráfico de f num só ponto. Então, é função, certo? Esse de baixo aí, dá para você ver, né? Esse de baixo. Analisa aí, pense um pouco e analise. E aí, o que vocês dizem? Não é função, porque o gráfico está em círculo, né? Aí onde as pontas dá 2 pontos. A Exatamente. reta. Qualquer local que você passar uma reta, ó, qualquer local que você pegar, esses pontos aqui em azul, eu estou marcando, eles têm duas imagens. Aí tem um aqui e aqui, ele corta em dois lugares. Então, o círculo, ele é um gráfico, mas ele não é um gráfico de uma função, entendeu? Porque ser gráfico é só ser o desenho. O gráfico é só um desenho. Mas ser gráfico de uma função é outra história, entendeu? Então, aquela definição que eu falei que era mais importante, por isso que eu disse que vocês têm que entender essa definição, justamente por isso, porque é ela que reside a moral da história, que quando você define o que é função. É existir para todo elemento do domínio um único elemento associado lá na imagem. Entendeu?
Ei, professor, por favor, retorna aí só um pouquinho mais para a direita para mim ver aqui terminar esse desenhozinho aqui desse gráfico da primeira relação de F. Isso, obrigada. Só um minutinho, retorno já para o senhor passar, viu? Então, assim, os gráficos eles vão ser apresentados, vocês vão olhar e sempre faz esse teste da reta vertical. Então, por exemplo, suponha que você vai fazer uma questão aí no vestibular, uma questão no concurso, você vai lá olhar e ele faz assim, ele coloca 4 itens. Nos itens abaixo, marca aquele gráfico que é de uma função. Aí ele pode fazer vários gráficos. Aí como é que você descobre que aquilo ali é uma função ou não? Você faz só esse teste. Você faz o desenhozinho, faz uma reta vertical, se tocar em 2 pontos, não é função, aí você já elimina. Tá certo? Aqui do lado que o senhor botou o significado do Azinho, de cabeça para baixo, que é para todo. Quando a gente vai ler assim, ó, para todo X pertence a A, existe um único. Aí essa barrinha significa o quê? Essa barrinha depois do existe é justamente único. Se tivesse só o aqui, era existe. Quando você põe assim, existe um só. Tá? Certo. É um símbolo apenas para dizer que existe um único, ou seja, só um. Se você colocar o existe, pode existir mais, né? Porque a palavra existe só está dizendo que existe. Ah, se eu chegar na sala, é uma questão de lógica, por exemplo. Eu chego na sala de aula de vocês, tem 30 alunos. Aí tá todo mundo lá sentado. Eu chego na sala, abro a porta, aí eu olho e vejo que tem 30 alunos. Aí a diretora lá da escola olha para mim, né? Ela tá lá de fora, não sabe que tem aluno lá. Ela pergunta: professor, existe algum aluno aí na sala? Aí eu vou dizer, sim, existe. Agora, quando eu falei essa frase existe, eu estou respondendo a questão que ela perguntou, se existe algum aluno. Eu não mencionei a quantidade, certo? Não mencionei a quantidade. Agora, se suponhamos que eu chegasse na sala e só tivesse um só aluno na sala, tem só um aluno ali na sala. Aí, você vai perguntar, existe aluno na sala? Aí eu poderia responder, existe, mas eu poderia dizer, existe um só, ou existe um único. Então, existe, entendeu? Ou Aí, seja, professor, aqui no finalzinho que tem assim, tá o quê? X e Y, aí pertence à função, né? Assim? no caso aqui, a f é uma relação, certo? Mas no caso de ser função, essa f vai ser a função, entendeu? Entendi. Aí aqui ele deu mais um outro exemplo, né? Esse outro exemplo aqui também é função. Ele fez só um gráficozinho pequeno, né? Assim, ele fez só um pedacinho. Em qualquer pedaço que você fizer uma vertical, ó, só toca num. Aí nesse caso aqui ela é função, certo? Eu recomendo, né, é uma coisa que para vocês terem sucesso no curso, né, de matemática, na disciplina, não só na minha, em qualquer disciplina que vocês forem fazer, é essencial, é necessário que vocês façam os exercícios. Porque se você não fizer os exercícios, você não vai aprender, né? Então, ó, no livro sempre tem muitos exercícios parecidos com o que ele acaba de fazer. Ele acaba de fazer uma definição, ele acaba de fazer umas questões, uns exemplos. Aí, assim que termina, ele põe algumas questõezinhas para você treinar. Então, é essencial, ou seja, é altamente necessário que vocês treinem esses exercícios, tá certo? Então, não adianta você fazer a aula hoje, fechar o caderno ou o livro e só vir abrir no dia da próxima aula. Porque aí, quando for na outra aula daqui a 15 dias, tudo que você tiver visto na aula de hoje, você vai ter ou esquecido, ou então vai confundir quando eu for falar um outro conteúdo da frente. Então, aquilo precisa ficar bem esclarecido para vocês. Então, vocês têm que ter eu sugiro que vocês tenham um caderno para as matérias. Na disciplina que vocês estão fazendo comigo, vocês vão anotando coisas durante a aula, vão escrevendo esses exemplos que eu passo, esses exemplozinhos que eu peço para vocês verificarem. Verifica isso aqui. Você escreve lá no caderno, faz o exemplo, faz as observações.
assistam às aulas outros horários e anote alguma coisa importante na aula, faça algumas dessas questões. Quando tiver aula com o monitor, vocês perguntem as questões, peçam para ele tirar dúvidas, né? Respondam essas coisas assim, porque senão vocês não vão aprender. Então, é essencial que vocês façam essas questões. E esse livro ele é muito bom nesse sentido, porque alguns exercícios ele coloca respostas, certo? Ele põe respostas, ou aqui ou lá no final. Ele põe respostas. Você pode até conferir se você respondeu correto ou não. Então, aqui, ó, nessa seção, ele dá uns exemplos. Vamos olhar uns aqui só de cara para a gente ver, assim, dá para a gente identificar logo só olhando. Por exemplo, esse primeiro aqui, só pelo gráfico. Essa primeira aqui, ela vai definir uma função ou não? Não. Qual o motivo? Não. Um elemento. Porque o 2 ele deixou de fora, né? Ó, ele não associou. Então aqui a gente vai ver que não. Aqui. No item B. Também não. Também não, porque ele falha na primeira condição. Aliás, na segunda. O 1, ele associou a 2, ó. 1, ele associou ao 2 e associou ao 3. Isso não pode. Então esse aqui também é não. Essa daqui. A letra C é. Exato, porque cada um deles está ligado e cada um está ligado somente a um. Então isso aqui é função. E essa daqui? A letra D não é. Oh, A a letra D D é também. A letra D Letra também D. é. Também é. É função. Exatamente, porque lembra que eu falei, Só tem a um condição em é que para todo elemento de A existe um único do B. É porque às vezes eu entendo que os alunos podem confundir esse lado aí. Ah, existe um do B. Quando ele diz existe um único, então você só tem que se atentar que daqui não pode partir duas setas. Nunca pode partir duas setas, que nem aqui, ó. Nunca pode acontecer isso aqui. Mas não tem problema nenhum se todas forem em um só. Não tem nenhum problema. Todos podem ter uma imagem só, não tem nenhum problema. Porque você não desobedeceu a lei. Para todo x do A, existe só um do B associado a cada um deles. Então aqui é. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver até que parte eu vou fazer para a gente quebrar as aulas, tá? Em dois pedaços. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Certo. Tudo bem. Vou fazer mais um pouquinho antes de parar, tá? Aqui um pedaço eu dou uma parada para a gente quebrar essa primeira parte e eu separo para a segunda, tá? Perto de 9h30 eu quebro, vai dar uns 5 a 10 minutos, a gente continua e vai até as 11. Então vamos entender um pouco agora da notação das funções. Como é que a gente viu esses desenhos, a gente viu esses gráficos, mas como é que a gente escreve essas coisas na prática, né? Como é que a gente vai escrever a simbologia, né? Como é que a gente escreve isso no papel para representar as funções? Como é que a gente formaliza, né? Como é a formalização da escrita? Porque a matemática tem que ter esse rigor. Você tem que escrever da maneira correta aquela coisa que você está indicando, aquela coisa que você está dizendo, certo? Então, nesse caso, você só vai precisar entender o que a gente fez agora há pouco. Ou seja, você entendeu o conceito do domínio ou você entendeu o conceito você entendeu o conceito da função, utilizando ali o que está no conjunto A e no conjunto B. Aí você só precisa agora dar nome aos objetos, né? Simbologia vai ser através disso. Então, o que é que acontece?
nós vamos agora escrever formalmente como é que a gente coloca uma função. Um minuto aqui, eu estou colocando aqui também, ao mesmo tempo que eu estou fazendo aqui a aula, eu já estou preparando aqui as aulas que eu fiz ontem. Aí daqui a pouco eu já mando o link das 2 aulas de ontem. Aí, só preparando aqui a postagem para atualizar aqui. Aí fica a gravação pronta das 2 aulas de ontem. Então, vai continuar. A aula de ontem vai ser a 7 e a 8. A de hoje vai ser a 9 e a 10. Tá certo? Já quase no jeito aqui. Deixa eu só voltar aqui para onde a gente estava agora. Então, vamos aqui. Toda função é uma relação, a gente já viu isso, né? Toda função é uma relação binária de A em B. Ou seja, a gente viu que entre A e B, nós vamos ter uma relação que associa um elemento de A a um elemento de B. Então, a gente vai escrever assim, ó. F, 2 pontos, A, uma seta para B. A gente vai ler isso aqui assim, F de A em B. Ou se quiser, você fala a palavra função de A em B. Certo? Como ela é uma relação binária, a gente viu ontem que as relações binárias são o quê? São relações. Então, você pode também escrever assim. X e Y, tá o quê? Ups. Opa, ajeita isso aqui. Tá o quê? O X pertence a... Opa, rapaz. O X pertence a A e o Y é F de X. Eu tenho aqui um par XY, tal que o X está no A e o Y é a imagem do X. Isso aqui, se você pensar bem, né, se você analisar um pouquinho, faz todo sentido, né, o que a gente fez. A F é a relação, você tem um X aqui e você associou a um Y desse lado. Ou seja, você está só dizendo que esse elemento Y, ele veio do X através da relação F. Ou seja, o Y é a F do X. Então, essa é a notação que a gente usa bastante. Então, a gente vai usar isso. Y igual a f de x para dizer o quê? Que o y é a imagem do elemento x. Ou seja, é a imagem pela relação. Você tem uma lei, né, uma função, uma lei, que a gente chama lei de aplicação de A em B. Então, você tem o conjunto A, tem o conjunto B, e tem a f que faz o papel de ligar o x ao y. Então, a gente diz que a função f tem uma lei de correspondência, ou seja, o y corresponde à imagem do x, ou seja, y é f de x. Aí existe essa coisa aqui, você pode escrever assim, ó, f de A em B, que associa o x ao f de x. Ou você pode representar assim, põe só as setas. Põe o fzinho aqui na seta, só para dizer que a f pegou um elemento de A e levou para o B. Como é que ele fez isso? Ele pegou um x e levou para a imagem dele, f de x, que você pode chamar de y. Então, essa é como a gente vai escrever a notação para funções, certo? Vamos pensar aqui alguns exemplos. Ó, essa aqui ele vai fazer assim, vai definir uma F de um conjunto A, um conjunto B. Aí quem vai ser a lei que ele vai criar? Ele vai criar a seguinte lei. Todo elemento que ele pegar aqui, ele vai levar no dobro dele. Então quer dizer que o Y aqui é quem? O Y é 2x. Certo? Então ele criou uma lei que associa assim. Ele pega um número e calcula o dobro. Isso aqui é uma função. A gente vai já fazer o gráfico dessas funções. A gente vai já para a lousa entender melhor esses exemplos. Aqui também, por exemplo, você tem uma f de R em R. Ele trocou aqui o A e o B por conjuntos numéricos. Ele colocou reais. Ele vai pegar um número e vai associar a quem? Todo número que ele pegar, ele vai calcular o quadrado dele. Significa dizer que o y aqui é x ao quadrado. Certo?
Essa outra aqui, ele pega um número positivo e associa aos reais. Então, ele pega um número positivo e calcula a raiz dele. Então, quer dizer que o y é raiz de x. Então, aqui são exemplos de leis que cria para uma função, certo? Então, só uma observação, né? Que ele vai chamar depois esses números de domínio e imagem. A gente vai já dizer o que é isso. E quando você tem um par ordenado f a b, você sabe que no caso aqui, se o par ordenado é assim, pertence à relação, então esse b aqui é a f do A. A gente tem que dar nome a essas coisas. Então a gente vai dizer que B é a imagem do A. Por quê que B é a imagem do A? Porque você tem a relação F, você tem o A e aqui é o B. Então quem é a imagem do B? Quem é a imagem aqui? O B é a F aplicada no A. Então ele é a imagem do elemento A. Ou seja, esse aqui vai ser um elemento que vai estar no conjunto que a gente vai chamar de imagem, que eu vou já definir. E esse aqui vai estar no que a gente chama de domínio. Eu vou já escrever isso aqui. Ele faz isso aqui na próxima seção, aqui embaixo. Ó. Domínio e imagem. Ele vai já estudar isso. Certo? Mas antes de passar para lá, deixa eu fazer essas coisas na lousa aqui. Tá tudo tranquilo até aí, né? Então, ó, esses exemplos que ele deu. A gente pode praticar. Esse exemplo que ele deu primeiro lá, f de A em B, que é uma lei que faz isso. Ele pega um x e leva no 2x. Você pode escrever assim, porque ele escreveu assim, ó, f de A em B, pega o x e leva no 2x. A gente sabe que esse elemento aqui é o y. Então, tem várias formas de se escrever. Você pode dizer que o y é o f de x, ou você pode dizer assim, o f de x ó, se o y é f de x e o 2x é o y, então a gente pode chamar o f de x de 2x. Então, tanto faz. Você pode escrever desse jeito aqui de cima ou desse. Então, essa lei é muito simples. Ele pega um número e multiplica por 2. Então, vamos colocar aqui primeiro num diagrama. Suponhamos que a gente tem um diagrama. Eu vou pegar o conjunto A com pontos. Vou colocar 1, 2, 3, 4. Então, no conjunto B, vou colocar aqui, por exemplo, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Nesse caso, a função ela fez o quê? Ela pegou um número e multiplicou por 2. Então, vamos aqui. O 1. O 1, ele vai multiplicar por 2, vai dar quanto? Vai dar 2, né? Ele vai associar aqui, ó. Então, se você pegar o f e aplicar no 1, você vai fazer ele vezes 2. Então, 2 vezes 1 dá 2. Se você pegar a f, que é a função f, e aplicar no 2, certo? Então, o que é que vai acontecer com ele? 2 vezes 2 vai dar 4. Você vai associar ao 4. Se você pegar o 3 e aplicar f, vai ficar 2 vezes 3, vai dar 6. Se você pegar o 4 e aplicar f, então vai ficar 2 vezes 4, que dá 8. Ou seja, todos esses números aqui, eles tiveram um correspondente aqui. Nós vamos já entender o que é o domínio e a imagem, a gente pode até já antecipar essa coisa aqui. O domínio vai ser todos aqueles elementos que saem uma seta. Então, isso aqui vai ser o que a gente chama de domínio. Do lado de cá, a gente pode imaginar esse conjunto grandão, mas também tem só os que receberam a seta. Os que receberam a seta, a gente vai chamar de imagem. Porque eles são imagem de alguém. Ou seja, o 2 é a imagem do 1, o 4 é do 2, o 6 é do 3 e o 4 é do 2. E esses de fora aqui apenas fazem parte do conjunto B. Normalmente, esse conjunto B, a gente dá um nome a ele. A gente
a gente chama ele de contradomínio. É fácil. É só você imaginar assim. De um lado é o domínio, o outro é o contradomínio. E a imagem são só os que recebem a seta, certo? Só aqueles que recebem a setinha. Os que não recebem setinha são elementos que estão no contradomínio. Só isso. É importante você entender bem a questão da notação, porque, por exemplo, deixa eu colocar outra página para ficar maior, né? Professor, com licença aí. Nesse exemplo que o senhor deu aí, no caso, 2, 4, 6 e 8 serão imagem, e o 0 e 10 serão contradomínio ou conjunto? Não. O contradomínio é tudo. Eu disse assim que o 2, o 0 e o 10, eles só fazem parte do contradomínio. O contradomínio é tudo. Entendeu? Certo. Então, a imagem seria a imagem, como o senhor deu exemplo, 2P, né? No caso, 2, 4, 6 e 8, e o contradomínio seria todo o conjunto B, é isso? Exatamente. O contradomínio é tudo. O 2 e o 0 e o 10, eles não estão na imagem. Eles só estão fazendo parte do contradomínio, assim como os outros. O que interessa para nós vai ser só a imagem, os que recebem. Certo. Então, entendendo, por exemplo, hipoteticamente, caso eu tivesse no conjunto B 2, 4, 6 e 8, excetuando 0 e 10, então seria do mesmo jeito, tanto a imagem como Exatamente. Pronto. Exatamente. Inclusive, lá na frente, nós vamos ver que quando isso acontece, a função vai receber um nome. Tá certo? Tipo assim, ó, você viu aí nesse exemplo que sobrou o 0 e o 10, não foi? Sobrou. Se não tivesse nem o 0 nem o 10, então a imagem coincidiria com o contradomínio, concorda? Sim. Pronto. Lá na frente, nós estivemos estudando um pouco mais na frente, nós vamos ver que uma função onde isso acontece, ela recebe um nome, porque é uma condição especial, né? É uma condição diferente, ou seja, o contradomínio foi tudo. Aí, nesse caso aí, a função tem um nome importante, que nós vamos dizer depois, tá certo? Ok, obrigado. Então, só para entender a questão da escrita. Quando a gente escreveu assim, f de x igual a 2x, é importante que vocês aprendam esse rigor da escrita. Por exemplo, quando a gente coloca f e coloca aqui num zero, por exemplo, significa o que isso? Você tem que substituir aqui. Então, fica 2 vezes, aqui é uma multiplicação, é 2 vezes o número, então 2. Professor, nesse caso, sempre a gente vai multiplicar por 2? Sim, nesse exemplo aqui, a função é essa, é multiplicar por 2. Se eu mudar a função, vamos supor que eu coloquei agora essa outra, ó. O que é que essa outra vai fazer? Ela vai elevar ao quadrado. Então, cada função que você define, ela diz uma lei. A lei dessa daqui, ela multiplica por 2. Se você fizer f de 1, então você vai multiplicar 2 vezes 1, a 2. Se ele fizer f de menos 1, por exemplo, você vai ficar 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. E assim sucessivamente. Qualquer número que você colocar, não importa quem é. F de 10. 2 vezes 10. Não importa. Você só multiplica. Essa outra lei aqui, ela faz o número elevar ao quadrado. Então, se você aplicasse no zero, zero ao quadrado, que é zero. Ao quadrado, só lembrando, é 0 vezes 0, né? G de 1 é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, é 1. G de menos 1, então é menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Perceba que essa lei aqui, ó, dois elementos têm a mesma imagem. Ó. Você poderia pegar o 1 e o menos 1, e eles são associados ao 1. E não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema. Certo? Se o G aplicar no 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 dá 4. Então, é importante você ter essa esse rigor de escrever corretamente. Vou colocar aqui uma outra lei. F de x é 2x mais 1. Então, ele pega o número, ele multiplica por 2 e soma com 1. Por exemplo, f de 0. Se multiplicaria 2 vezes 0 e o resultado soma 1. 2 vezes 0 é 0. Com mais 1, 1. F de menos 1, por exemplo. 2 vezes
menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com mais 1 dá menos 1. F de 1. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2. Com mais 1, 3. E assim vai. Então, você só vai substituindo. Então, é importante você ter esse rigor da escrita apenas para que quando você for fazer o cálculo, né? Você for fazer o cálculo, você não se atrapalhar. Eu poderia colocar aqui uma função grande, assim, por exemplo, ó, x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, essa função ela faz várias coisas. Ela pega o número, eleva ao quadrado, depois pega aqui, soma com 2 vezes ele, soma 3. Então, se eu colocasse f de zero, o que é que você teria que fazer? Onde tem x, você coloca um zero. Zero ao quadrado, 2 vezes zero, mais 3. Então, aqui tem várias operações. Zero ao quadrado é zero vezes zero, dá zero. 2 vezes zero, zero. Mais 3, então deu 3. Se você colocasse o f no 1, então é substituir 1 ao quadrado, 2 vezes 1, mais 3. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1 é 2 e 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. F de 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, mais 3. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, também dá 4. Mais 3. 4 mais 4, 8. 8 mais 3, 11. Tá certo? Tá certo aí, tá claro, né? Certo. Tá entendido essa parte aí? Para mim está. Tranquilo, né? Então, ó, perceba que ele fez aqui também uns exemplos como eu, né? Ó. Eu até fiz isso, né? Ó. Ele pegou a função, ó, f de x, 2x mais 1. Eu acabei de fazer essa nesse instante, não foi? Ó. Aí ele calculou no zero, no menos 2. Aí ele pode colocar em qualquer valor. A gente colocou valores fáceis. Aí ele pode pegar, por exemplo, se ele colocar no raiz de 2, pô, não tem nenhum problema. Você pega o 2, multiplica por raiz de 2 mais 1. 2 vezes raiz de 2 eu não sei, mas eu sei que dá 2 raiz de 2. Você multiplicou. Mais 1. Ah, você pode deixar assim. Você pode calcular na calculadora aproximadamente quem é a raiz de 2. Ou então deixa assim mesmo. O fato é que você só precisa se preocupar em substituir e fazer a conta. Tá claro, né? Bem, como eu prometi, então eu vou dar uma quebrada na aula agora para poder a gente continuar de domínio e imagem. Então, eu vou fazer assim, eu vou parar agora a gravação, né?